Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli, falando, sou doente porque tenho doenças ou tenho doenças porque sou doente? Tema realmente bastante instigante, né? Então vamos aí. Uma boa noite para todos, para quem vai nos assistir depois pelo YouTube, que estejam muito bem quando estiverem participando, né, desse assunto aqui que os espíritos esclarecem para nós, porque ninguém quer ter doença, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter doença. Mas a gente parte já desse princípio aí, né? Sou doente porque tenho doenças, ou tenho doenças porque sou doente. Pois é, a gente vai ver no decorrer, a gente vai responder isso aí logo, né, nos primeiros slides, porque até lendo isso aí a gente já responde. Porque o que é doença, né? Doença é agradável de ter? Doença, todo mundo procura doença? Sim, ter doença? No momento agora está todo mundo correndo para a rua para pegar Covid. Não, tem gente correndo para a rua achando que não vai pegar nunca, mas ninguém está buscando ali com aquela vontade de ficar, né, doente. Então é lógico que ela não é boa, né? Não é bom ter uma doença. A gente sofre, a gente tem que se submeter a uma série de procedimentos. Então, já por aí, a gente já vê que não é uma coisa muito boa de se ter, né? Então, se ela gera para a gente sofrimento, aí a gente já começa a perceber que tem que haver uma razão para ela existir, porque do nada não é. Porque Deus não ia mandar sofrimento para a gente, né? Não ia mandar dor nem sofrimento, como Ele não manda. Então, vamos acompanhar o que os espíritos têm a nos dizer a respeito da questão da doença, né? Então vamos ver. O estudo dos genes está aproximando a ciência do espírito. Na última contagem, encontrou-se apenas 25 mil genes na espécie humana. Pensava-se que tinha mais de 100 mil. Acreditava-se que fosse muito mais de 100 mil, né? E isso criou um problema para o determinismo genético. Por quê? Um parasita intestinal tem 19 mil. Um pé de milho tem 30 mil, mais que nós. Do chimpanzé para o homem, a diferença de genes é menor que 1%. Então, olha que coisa, né? Que algo assim extraordinário, né? Porque pensa, um pé de milho tem mais genes do que nós. E olha a complexidade de um pé de milho e a complexidade da organização física, né? Nossa, do nosso corpo, de todo o funcionamento do nosso corpo. Antes se pensava que a genética determinava tudo no nosso organismo, todas as doenças que a gente ia ter, tudo, né? Pois é, pensava-se nesse determinismo genético, mas por conta desses 25 mil genes, que a última contagem genética fechou, né, com esses 25 mil, logicamente que tem que haver algo além para comandar esses 25 mil genes, para gerenciar isso aí, para atender toda a complexidade da organização humana. Então, foi exatamente isso que levou, né, alguns cientistas a prestarem mais atenção, a darem mais atenção a determinados cientistas que já haviam dito que não havia
determinantes genéticos, né? Mas eles não foram acreditados, principalmente um dos mais notáveis, o Dr. Claude Bernard, não foi levado em consideração quando ele disse isso. Só que agora, a ciência já provou que os genes são mutáveis. E essas mutações genéticas dependem das nossas escolhas e do nosso comando. Isso não é dos espíritos, isso é da ciência mesmo. Foi provado isso, né? Que as mutações genéticas dependem das nossas escolhas e do nosso comando. Nós é que comandamos. Então é evidente que existe algo muito maior do que genes, né, para determinar a nossa vida e a complexidade de toda essa organização física que nós temos, né, que é o nosso corpo. Apesar de algumas pessoas serem portadoras de genes que determinam o câncer, poderão não ter esse câncer, porque eles são fatores predisponentes. E para que ele se desenvolva, são necessários fatores desencadeantes, que nada mais são do que nossos maus hábitos. Isso é tão lógico, né? Quando a gente observa, é tão lógico isso. Porque nem seria justo que nós recebêssemos perante a justiça divina, se nós formos analisar isso, não seria justo que nós recebêssemos dos nossos pais geneticamente esses genes cancerígenos e que estivéssemos fadados a ter um câncer. Não seria justo isso, né? Diante da justiça divina, isso não seria justo. Porque aquela criancinha que está nascendo ali, ela já nasce, se ela herda isso dos pais, se nós tivéssemos determinismo genético, ela já nasceria fadada a ter câncer. Ela tem o gene, ela vai desenvolver câncer. A Angelina Jolie, né, começou a tirar tudo que pôde. Tirou seios, né, tirou o aparelho reprodutor, ela fez uma limpeza, porque ela tem o gene do câncer. As tias, a mãe, não sei quantas, já morreram disso. Então, ela com medo, ela se submeteu a esses procedimentos, né? Mas só que não é verdade isso. E agora eles estão levando em consideração os estudos que foram feitos já há muito tempo, no século passado, a respeito desse determinismo genético. Através da epigenética, que agora está em moda, mas que ela já está aí há tempos na ciência, mas não se levava em consideração, que estuda o controle dos genes. Olha o que eles descobriram. Podemos ligar, desligar e reprogramar, olha aqui, nossos genes com o nosso comportamento. Então, que é o resultado dos sentimentos e ideias que formam o nosso pensamento. Quem disse isso foi Claude Bernard, pai da filosofia moderna. Olha quando que ele viveu. 1813. E desencarnou em 1879. Ele já dizia isso, mas foi totalmente ironizado, sabe, desprezado, tido como doido, né? E ele já dizia isso. Quer dizer, ele agora, com essas evidências de algumas doenças e evidências de pessoas que têm gene cancerígeno e nunca desenvolveram a doença, eles começaram a atentar para esses pesquisadores que já haviam falado isso, né? Não é nem século passado, é o retrasado. Então, vamos lá. Claude Bernard, que é pai da filosofia, ele é pai da fisiologia moderna, apesar de não ser contemporâneo nosso aí, né? Então, olha só o que diz Dr. Kazuo Murakami, que é outro pesquisador. Olha só, a felicidade, a alegria, a gratidão e a oração podem levar à ativação dos genes benéficos.
E ele ainda continua falando, e a neutralização de genes maléficos. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Aí a gente vai vendo a justiça divina, né? Então, o Dr. Kazuo Murakami, em sua obra Código Divino da Vida, propõe a hipótese da interação entre mente, coração e genes e focaliza a relação entre emoção positiva e regulagem dos genes. Então, isso já vai respondendo a nossa pergunta aí no início, né? Já vai respondendo. Então, as doenças, elas não vêm do nada. Elas não nos são impostas. Não poderia ser, porque Deus é justo, soberanamente justo e bom. Então, jamais Deus poderia nos impor uma doença, porque vai nos fazer sofrer, vai nos botar em condições de muita dor, né? Aqui nós temos uma outra pesquisadora maravilhosa, né? Uma neurocientista maravilhosa, ela morreu há pouco tempo até, a doutora Candice Pert. Ela disse em toda a obra dela, e toda a obra dela girou em torno da interação mente-corpo, toda a obra dela. Quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser chave para entender as doenças. Então, nós é que procuramos a doença. Não é a doença que nos acha, nós é que procuramos por ela. Né? Com os nossos maus hábitos, com os nossos pensamentos negativos. Isso não é como é que vamos dizer assim? Mas isso é conversa, né? Isso é coisa de esoterismo, de medicina alternativa, mas não é ciência mesmo. Tá no estudo dos cientistas mesmo isso aí. Então, olha só, mesmo nas doenças genéticas, de acordo com os traumas presentes no perispírito, é no espírito que os genes são ativados para esta ou aquela doença. Então, mesmo que a gente receba uma carga genética ruim, nós poderemos manipular esses genes, o espírito, que somos nós, poderemos manipular os genes do nosso corpo e nunca desenvolver as doenças que nos transmitiram geneticamente, os nossos pais. Trazemos conosco, perfeitamente encadeados, as causas e os respectivos efeitos que determinam tudo o que acontece. Então, a gente já traz essas causas em nós, mas não é na nossa organização genética só. Também no nosso comportamento, no nosso caráter, porque nós trazemos, ao reencarnar, um acervo de conhecimentos de outras encarnações, um acervo enorme de hábitos ruins de outras encarnações, quando o nosso caráter não é bom. Então, isso são causas que vão trazer junto as consequências. Porque toda causa tem um efeito. E é dela, né? Daquela causa. Aquilo que o homem semeia, disse Paulo, isso mesmo colherá. Não se anulam, isso aqui é importante, não se anulam os efeitos das causas que criamos, nem podemos alterar o curso natural dos acontecimentos que conosco se relacionam. Quer dizer, uma vez o plantio aconteceu, a colheita é obrigatória, não tem jeito, a gente não pode alterar isso. Então, nós provocamos alguma coisa, nós vamos ter que sofrer os efeitos daquilo ali. Segundo o médico André Luiz Peixinho, doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode em sua dinâmica evolutiva, em qualquer instante de sua vida, seja qual for o momento da vida. Quando ele não faz o melhor que pode, né, em sua dinâmica evolutiva, ele vai ter problemas. Porque quanto menos evolução a gente tem, mais a gente erra. Quanto menos desenvolvimento, seja intelectual e moral,
quanto mais baixo isso aí, mais erros a gente tem. Até na questão da moralidade. Porque a moralidade, o desenvolvimento da moralidade, ele provém das escolhas boas ou ruins que fazemos. Ou podemos ser moralizados ou imorais. Agora, para que eu escolha, eu tenho que saber, eu tenho que conhecer. Eu não posso escolher algo que eu não conheço. Então, o desenvolvimento intelectual, ele chega primeiro. A partir do conhecimento, aí sim, eu posso fazer as escolhas para a minha vida. E quanto mais eu conheço, mais possibilidade de escolher bem eu tenho. Eu posso até não fazê-lo, porque eu posso usar a minha inteligência para muita coisa que não seja boa, mas possibilidade de escolher bem eu tenho através do conhecimento. Por isso que doente é todo indivíduo que não faz o melhor que pode em sua dinâmica evolutiva, que ele não é elegante ao fazer as suas escolhas. Se fosse, ele não sofreria, né? Que o sofrimento é o efeito do mau uso do livre-arbítrio, né? Doenças não nos chegam do nada. Elas se desenvolvem a partir de pequenos pecados diários contra a natureza. Quando pecados suficientes se acumulam, as doenças aparecem repentinamente. Se alguém quer uma boa saúde, deve primeiro se perguntar se está pronto para eliminar os motivos de sua doença. Só então é possível ajudá-lo. Quem disse isso? Hipócrates, o pai da medicina. Interessante quando ele diz aqui, a partir de pequenos pecados diários, a gente associa pecado, né, a alguma coisa da religião. É pecados capitais. Pois é. Mas o que é o pecado? O pecado é um erro, é um equívoco. Pecado é isso. A filosofia tolteca, ela nos aconselha a sermos impecáveis com as nossas palavras. O que é ser impecável? O que é uma roupa impecável? É uma roupa bem passada, bem traçada, cai bem no corpo, não dá defeito, está toda certinha? É uma roupa impecável. Então, ela não tem erro nenhum, né? Ela está toda certinha. Então, a filosofia tolteca nos ensina a sermos impecáveis com as nossas palavras. Então, os nossos erros, os nossos desacertos, os nossos deslizes, as escolhas ruins que a gente faz através da nossa liberdade, né, tanto de ação quanto de expressão, somando, elas vão criar doenças. Não temos a menor dúvida disso. E quem disse isso sabia o que estava dizendo, né? A doença é sempre a manifestação de um distúrbio, de uma anomalia ou de uma disfunção. O mal é que a criatura humana só dela se conscientiza quando os seus efeitos estão à mostra e sob o imperativo dos incômodos, da dor ou do sofrimento. A doença mostra que há algo errado com os nossos valores, pensamentos e sentimentos. Por que isso? Né? Por que há algo por que a doença vem por conta de algo errado nos nossos valores, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos? Porque as nossas ações, aquilo que nós fazemos, provém dos nossos pensamentos. O pensamento é que alicerça a ação. Tudo que a gente faz, a gente pensa. A gente fala assim, eu nem pensei e acabei fazendo. Pensou, porque toda ação, ela é baseada, arquitetada pelo pensamento. Você pode não ter refletido muito, mas você pensou. Por isso que fala aqui que a doença mostra que há algo errado com os nossos valores, porque os nossos valores formam os nossos pensamentos. Porque são os nossos hábitos são formados pelos pensamentos. Então, o que forma o nosso pensamento são os nossos valores. Formam pensamentos, esses pensamentos alicerçam ações porque criam hábitos. E a gente não se desvencilhando deles, por conta de pensamentos repetitivos,
a gente cria hábitos e o nosso padrão vibratório cai. Por isso que a doença mostra que há algo errado com o nosso pensamento, com nossos valores, com os nossos sentimentos. Isso aí é tão claro, né, quanto água. Aí a gente vai chegando à conclusão que a doença, ela não era para existir. Orgulho, ciúme, revolta, intransigência, lamentações, ociosidade, medo, mágoa, indisciplina, incompreensão, inveja, mau humor, vícios, pessimismo, isolamento, tudo isso aqui, muito mais, que eu não botei aqui, né? Muito mais. Isso aí impacta, que são valores nossos. São valores distorcidos, mas são. Isso impacta os nossos pensamentos. E esses pensamentos vão se revelar nas nossas atitudes. Então, cometemos muitos erros por pensar errado, por avaliar errado. Então, a gente aí vai responder por cada um deles. E essas coisas todas que pertencem à alma, que o pensamento é atributo da alma, o que vai acontecer? Ele vai se somatizar na organização física. E ali vai se transformar em doença. Né? Então, a gente vai entendendo que doença não é uma coisa mandada por Deus, né? Quando nasce uma criança com uma doença ou alguma pessoa muito boa desenvolve uma doença, mas Deus quis assim. Não, Deus nunca quis isso e nunca vai querer, porque Deus não quer nada que nos faça sofrer, nada que nos cause dor, porque Ele é nosso Pai, Ele nos criou para a plenitude do bem e da felicidade. Então, na verdade, Ele não quer nada disso. Mas tudo isso aqui, não resta dúvida que impacta a nossa situação. Aqui, nós estamos vivendo aqui uma situação muito atual, o medo. O medo. O medo gera pensamento destrutivo. Né? O orgulho, tudo isso que está aqui é extremamente ao pessimismo, o isolamento a que nós estamos sendo obrigados, né? Gera muito problema, gera muita dor, muito sofrimento, porque as pessoas não nasceram para viver sozinhas. Claro que em determinadas situações, eu não estou aqui dizendo que nós não devemos nos isolar. Isolamento mesmo, eu particularmente não acho que seja interessante para a saúde mental. Né? Não deu certo. Tanto que todos que fizeram isso continuam tendo problemas de doença, de aumento, né, de mortes e tudo. Né? Agora, a obediência, claro, aos protocolos de segurança, eu estou sem máscara, porque estou falando, mas eu uso máscara. Uso álcool gel, tenho muito cuidado. Né, distanciamento social, para não ficar falando em cima das pessoas, tossindo, respirando, porque está provado agora, mais que agora está cada dia que passa, conhece-se um pouquinho mais dessa doença, que nós nos contaminamos através dos perdigotos. Não é colocando a mão no outro, não é através do nosso suor, não, são perdigotos. Saliva é que a gente contamina os outros e se contamina pelos outros dessa maneira. Por isso que a máscara ajuda, né? Evita um pouco. Ela não impede, né? Porque o vírus é muito pequenininho, ela passa por ela, mas impede bastante, né? Diminui, digamos assim, não impede, diminui a possibilidade do contato. Mas tudo isso que está aqui, né? Tudo isso gera, o medo gera o pessimismo, né? O isolamento gera medo, que gera pessimismo, que gera incompreensão, mágoa, lamentações, revolta. Tudo isso aí vai dar um down enorme no nosso sistema imunológico e ele não vai poder nos defender. É a alma que tem esses sentimentos. E com eles forma pensamentos que vão gerar padrões vibratórios, causadores de doenças no corpo biológico. Logo, tenho doenças porque sou doente. Tá aí a resposta, né?
Se eu não tivesse doença na minha alma, né, nos meus valores, se eles não fossem doentes, os meus valores, pequenos, né, contra a lei de Deus, se nós não fôssemos desobedientes à lei de Deus, nós não teríamos pensamentos ruins, não geraríamos padrões vibratórios inferiores para pegar doença nenhuma. Nenhuma. Então, nós temos doenças porque nós somos doentes, nós somos espíritos inferiores, nós temos todos os vícios ainda, as paixões inferiores, que vão gerar pensamentos ruins que vão alicerçar as minhas ações no mundo, sejam elas quais forem, no campo material e no campo espiritual. É muito mais importante saber qual pessoa tem a doença do que doença ela tem. Olha quem disse isso aqui, também foi Hipócrates. Então, é mais importante saber qual pessoa tem essa doença. Quer dizer, a característica da pessoa, né? Como ela é. Por isso que não se trata doenças. Na medicina tradicional chinesa, tratam-se doentes e não as doenças. E o tratamento é todo preventivo na medicina tradicional chinesa. Os médicos, quando um paciente fica doente, eles respondem por isso, porque o paciente dele não pode ficar doente. Porque ele tem que fazer um tratamento preventivo nas doenças com o seu paciente. Se o paciente adoecer, ele não trabalhou bem. Então, ele é responsabilizado por isso. Isso na medicina tradicional chinesa é assim. A qualidade dos nossos pensamentos influencia o nosso organismo físico e, devido a este mecanismo, estabelecemos o quê? O bem-estar e a saúde se estivermos em sintonia com o equilíbrio emocional. Ou podemos contrair alguma doença se estivermos desenvolvendo pensamentos negativos capazes de atingir a estrutura física do nosso corpo. Então, os nossos pensamentos interferem diretamente na nossa organização física. O que a gente observa impacta a nossa alma. A gente está vivendo isso nessa condição, as pessoas, no momento que a gente está vivendo, elas estão impactadas com essas imagens horríveis que nos foram passadas desde o início. Raramente a gente vê uma imagem boa, aquela pessoa saindo, sendo cumprimentada e recebendo, né, elogios e homenagens quando ela fica boa. Raramente a gente vê, mas são raros. O que mais a gente vê é aquela UTI lotada, aqueles pacientes sendo manipulados porque são desse jeito, de bruço, e covas sendo abertas, e aquela coisa horrível. Como que pode uma pessoa não ser impactada por essas imagens? Por essas coisas que vê? Porque se ele pensa, se eu adoecer, eu vou passar por isso. Uma daquelas covas pode ser minha. Né? É um absurdo isso. Então, a gente tem que parar de se impactar com essas imagens. Tem que parar, a gente não pode ficar olhando isso. Porque, querendo ou não, a gente sofre esse impacto. O pensamento, ele é pintado no nosso arquivo mental. O pensamento nosso tem forma, ele é pintado. Tanto que os videntes veem o que a gente está pensando, porque vem igual um quadrinho pintado. Né? Então, o pensamento é matéria. A gente consegue pintar o nosso pensamento, que é visível, e ele se transforma, né, numa matéria. A matéria mental, ela é estimulada pelos nossos pensamentos e ela vai ao encontro do alvo a que eu estou endereçando aquele pensamento. E ela tem forma. A Nibessan fez um trabalho maravilhoso de fotografia do pensamento e aprovou essa questão dessa matéria, claro que semimaterial, em que o pensamento é
fotografado. O pensamento ruim, ele tem uma forma de inveja, aquela matéria mental tem forminhas de garras, elas vão assim, ó. Sabe? Então, a gente faz toda uma modificação na mente, o nosso pensamento, a nossa vibração, o nosso sentimento, modifica moléculas da água. Isso já foi até filmado, fotografado. Então, nós temos, Masaru Emoto tem um trabalho maravilhoso sobre essa questão na água. Então, por aí a gente vê como que nós impactamos o nosso interior, né? As nossas células, com esses pensamentos ruins que a gente tem, com esses medos que a gente tem. E eu ouvi uma entrevista de um médico falando sobre essa questão. Ele disse que quando nós pensamos e temos muito medo, por que isso está provado pela ciência? Por que isso baixa a nossa imunidade? O medo, o pessimismo, a falta de fé, tudo baixa a imunidade. Já foi provado dentro das universidades que os pacientes que têm fé, eles se curam mais rápido quando eles têm que ser curados, que nem sempre, Jesus também não curou todo mundo. Mas foi prova mesmo, né, que eles conseguiram ali, com estudos feitos para grupos que receberam prece, outros grupos que não, grupos que tinham fé, outros grupos que não tinham. Então, eles estudaram tudo isso e fizeram uma avaliação muito boa, comparando pessoas que tinham fé e possibilidade de recuperação, se recuperaram muito mais rápido do que outras que não tinham fé. Pessoas que recebiam orações e preces se recuperaram mais rápido do que outras que não receberam. Então, é claro que as vibrações, nós vivemos nesse mundo de vibrações. Elas alcançam o objetivo. Nós podemos interferir com o nosso pensamento, tanto na parte externa quanto na parte interna da nossa organização física. Então, quando a gente tem muito medo, nós criamos, como a gente pensa, cria aquela tela pintada, nós criamos uma doença imaginária que ainda não se estabeleceu e nem sabemos se vamos ter. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente começa a imaginar que pode ser com a gente começa a criar doenças imaginárias. E com essa criação, nós influenciamos o nosso sistema imunológico a combater o que não existe. A gente estressa as nossas células de defesa a combater aquilo que ainda nem existe e que pode até não vir a existir. Aí, quando a gente se impacta com a doença de verdade no corpo, aquele sistema imunológico já está tão estressado que ele não consegue combater a doença. Então, é isso que a gente faz com os nossos pensamentos inferiores, criando imagens de doença, criando problemas. A gente impacta o sistema imunológico, ele fica estressado, depois ele não consegue nos defender. Isso não sou eu que digo, não. Isso são os médicos que trabalham, são os imunologistas, os virologistas, todos eles falam a respeito dessa necessidade de termos confiança que podemos ficar bons e não ficar pensando que vai pegar a doença, que vai pegar isso, que vai pegar aquilo. Protejam-se da maneira como vocês entendem que vai lhes dar proteção e esquece dela. Não fica pensando que vai pegar. Para de ter medo, porque o medo não vai evitar que a gente pegue, então só vai atrapalhar o sistema imunológico de agir e vai nos criar mais problemas ainda. Doentes, sofrendo do mesmo mal, podem apresentar comportamentos totalmente diferentes que chegam a influenciar o estado geral da pessoa. Às vezes a pessoa tem a mesmíssima coisa, demora muito mais a melhorar do que a outra que tem a mesma coisa e tinha confiança, tinha fé, era otimista, melhorou mais rápido. Viver o momento da doença sem revolta, sempre na esperança de melhorar, ajuda na renovação das células doentes e do bem-estar geral. Além do que, também impedem que a pessoa se comprometa para o futuro em vista dos dias difíceis que atravessa,
Porque quanto mais pessimismo, mais doença a gente vai arrumar para cima da gente, que não era para ter. Aí a gente vai ter. Então, isso é um comprometimento para o futuro. Não só da atual encarnação, quanto também das outras que a gente ainda vai ter, né? No período da doença, devemos adotar um comportamento de confiança e fé, e com isto, permitirmos que nos chegue, olha só, a ajuda de Deus através dos benfeitores espirituais que nos envolvem em vibrações elevadas. Não deixem de ter a certeza que as nossas UTIs, os nossos hospitais estão repletos de espíritos atuando ali, auxiliando todos aqueles pacientes que ali estão. E quem não tem que partir ainda, não vai partir. Eles vão auxiliar, as pessoas vão melhorar, não vai partir. Então, não tem muito mais médico da dimensão espiritual atuando nas UTIs do que médicos do plano material. Muito mais. Então, mas se o paciente ele não abre o seu campo energético para receber essas bênçãos, ele abre um guarda-chuva na frente das vibrações e nada chega. Por causa do medo, da insegurança. Né? Não tem um pingo de fé, né? Não podemos esquecer que os males físicos ainda fazem parte do planeta Terra e não devem ser entendidos como castigo. Nunca devem ser entendidos como castigo. São decorrências naturais do nosso próprio viver de ontem ou de hoje. O de ontem, de vidas passadas, né? De outras fases na nossa caminhada evolutiva, e hoje da atual encarnação. A causa da doença está na alma. Não perguntemos por quê. Perguntemos para quê. Qual é a lição que preciso aprender para que eu possa me curar? Porque ainda tem essa. Se a gente não passar pela doença com resignação, sem revolta, a gente não vai resgatar nada. Vai ter que voltar. Então vai sofrer e depois vai sofrer de novo. Porque não aprendeu. Porque o objetivo da doença, como a gente falou no início, não é nos fazer sofrer. Deus não manda doença para isso. O objetivo dela é nos ensinar. A doença, ela existe para a gente aprender algo que ela tenha a nos ensinar na nossa conduta moral, no nosso modo de ser, né? Nos nossos valores, para que a gente possa pensar melhor e alicerçar melhor as nossas atividades, né, no mundo aqui. As doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, olha que interessante isso. Elas fazem parte do nosso contexto, né? Essas das provas e vicissitudes da vida terrena, porque através das escolhas que nós fizemos para vir para esse mundo. As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Olha que interessante isso aqui. Isso é uma pérola aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Olha o que eles estão dizendo aqui. Criam em nossos organismos, ó, as paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Lembra, lá no início, quando a gente falou, vou até voltar aqui, para a gente observar isso. Vale a pena. Olha, a epigenética, que é o controle dos genes, ó, podemos ligar, desligar e reprogramar nossos genes com o nosso comportamento. Aí o que ocorre? Quando a gente liga, desliga e reprograma, mudamos o nosso código genético. A gente muda isso. A gente interfere nele. Mas se ele ficar sustentado por nós,
nós transmitimos para os filhos aquele código genético que a gente modificou, aquele código genético que a gente manipulou. Então, coisas que não eram para ser transmitidas para uma criança vão passar a ser, porque houve manipulação do nosso código genético antes da gente ser pai ou mãe. Então, essa manipulação, nós vamos transmitir essas modificações genéticas que nós criamos ao manipular nossos genes com os nossos maus hábitos, e isso vai ser transmitido para os filhos. Obviamente que essas almas que vão reencarnar como nossos filhos também terão que ter na sua escolha esta ou aquela doença que foi manipulada aqui, né, por nós, ou então eles vão ter os genes e não vão desenvolver a doença. Porque não acontece conosco nada que não tem que acontecer. Então, um pai, uma mãe que controla geneticamente a sua genética ali, que controla com o seu comportamento a sua genética, ela vai modificar, mas os seus filhos não vão ser doentes por causa disso. Eles só vão ser doentes se eles também estiverem merecendo aquela situação por conta do mau uso do livre-arbítrio e por conta também da sua inferioridade. Mas isso que eu achei interessante, né, é a gente ver que isso aqui, no momento que a gente manipula, a gente muda o código. Por isso que lá naquela página, na questão do Evangelho, que a gente acabou de ler, a gente aprende isso, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec escreveu, olha só, as paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos, criam nos nossos organismos, ele já está aí, ele já nasceu, ele está vivendo, está aí, né? Nos sustentando, sendo instrumentos para nós que somos as almas. Criam os nossos organismos condições malsãs, frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Eu achei isso fantástico. Quando eu vi o estudo do Dr. Clóvis Bernard e eu olhei o Evangelho segundo o Espiritismo, é isso que eu digo, isso aí é o que vai nos dando, né, a certeza que nós estamos no caminho certo, que o que estamos estudando é o certo, né? Se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais, em certos casos, e depois nós vamos ver por que em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. Sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Quais são esses métodos? Olha só. Ao lado da medicação ordinária, que é aquela que a gente toma aí no mundo, os nossos remédios, elaborada pela ciência, né? O magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica e depois o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força através da mediunidade curadora e da influência da prece. Que coisa linda isso aí, né? Então, olha só. Nós temos recursos dentro da própria doutrina espírita para nos auxiliar nos tratamentos das nossas doenças. E Kardec deixou isso muito claro, mas aqui também tem uma observação muito importante. Isso não equivale a dizer que deveremos fazer do centro espírita um posto de saúde para curar somente nosso corpo biológico. O magnetismo, a gente bebe aqui no finalzinho da nossa reunião, água magnetizada. É um recurso que tem a espiritualidade de nos dar um remédio, um tônico para a alma, né? Para o corpo também. Agora, não quer dizer que podemos fazer da casa espírita uma UPA de atendimento para corpo físico. Se a gente anunciasse aqui tratamentos aqui pelo magnetismo para curar os corpos e aquelas aplicações todas, isso ia ficar lotado aqui. E depois, quando as pessoas se curassem, cada um ia para o seu canto, continuar com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, desenvolver nova doença,
para procurar depois o recurso novamente. Isso foi alertado por Jesus quando ele curou os 10 leprosos. Vocês forem ao Evangelho, vocês vão achar essa passagem lá. Ele curou 10 leprosos. Eles ficaram à distância, né? Porque essa questão de lavar a mão, distanciamento, isso já está em Levítico. Isso foi recomendação lá atrás, na época do Cristo, né? Até antes um pouco, por causa da hanseníase. Então, Jesus curou aqueles 10 leprosos e eles seguiram. Só que um deles, quando se viu curado e limpinho, ele voltou. Ele voltou, se jogou aos pés de Jesus, dando glória a Deus, agradecendo ao Mestre o que tinha acontecido com ele, numa atitude de querer ficar com ele para seguir com o Mestre. Mas Jesus pediu que ele se levantasse e que fosse. Aí os discípulos perguntaram, mas não foram 10 os curados? Aí Jesus falou que sim, foram 10, mas que só ele voltou. Aí quando ele pediu que ele se levantasse e seguisse, ele falou, levanta-te e siga seu caminho, porque a tua fé te curou. Então não foi Jesus, foi a fé de cada um. Quer dizer, provavelmente aqueles que, se eles não mudassem comportamento, se eles continuassem do mesmo jeito, eles iam pegar de novo, iam pegar outras doenças. Mas aquele ali, e era estrangeiro, porque ele era samaritano, aquele ali reconheceu e entendeu o que aconteceu com ele. Então, nossa tarefa nos centros espíritas não é de curar corpos biológicos, e sim de curar as almas, para que elas curem seus corpos biológicos, através da elevação das vibrações, dos sentimentos, dos valores, que vão evitar que sejam acometidas de doenças. Jesus, quando curava alguém, dizia, vá que a tua fé te curou, para aqueles que já tinham reparado seus débitos passados. Vá e não tornes a pecar, para aqueles que adoeceram por imprudência, negligência e irresponsabilidade com seus pensamentos e ações. Então, quer dizer, ele deu todas as lições que eram para ser dadas, né? A ciência segue o paradigma materialista. Qual é? Preocupa-se com a matéria, a pessoa é reduzida ao seu corpo biológico, fazendo do homem uma máquina. Ignora o espírito, a cura é um atributo do médico e não do paciente. Muitas vezes, com esses procedimentos, né, que a gente aprende na doutrina espírita, a gente acaba entrando um pouco nesse paradigma materialista aí, né, com essa questão da assistência e das curas para o corpo. É lógico que todos os recursos da alma, dos espíritos, podem ser utilizados para auxiliar no tratamento que é feito aqui no mundo, né? E o magnetismo faz muito isso. Mas a gente não pode fazer do centro um centro de assistência magnética pura e simplesmente. Não é? Aliás, essas atividades, elas podem ser uma atividade dentro da doutrina espírita, mas a parte da casa espírita, para não dar essa conotação, porque a função da doutrina espírita é educar a alma, educar a pessoa, a alma encarnada, para que ela possa elevar suas vibrações, para que ela possa ter atitudes mais assertivas e evitar que esses males aconteçam com ela, para que ela não precise passar por dores e sofrimentos. Quando adoecemos, é preciso mudar nosso modo de vida, porque não há cura sem esforço mental e espiritual. Tá vendo? É preciso mudar nosso modo de vida. Senão a gente vai ficar doente de novo, né? De novo e de novo. Porque se a gente não mudar, nós vamos permanecer alvos de nossa inferioridade, das nossas paixões. Então a doença não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí vocês devem estar pensando, agora ela endoidou de vez. Então não tem o corona, não? Que vem de fora para me afetar? Tem. Tem corona,
tem streptococcus, tem bacilo, sei lá de quê, tem tudo. Tem todas as bactérias. Aliás, no nosso corpo tem mais bactérias do que células. Tá? Basta que a gente as acorde, né? Pois é. Então, tem muito de falta de compreensão nisso. Claro que tem o corona, tem bactérias, tem todos, né? Se eu pisar num prego enferrujado, eu vou desenvolver uma infecção séria no meu pé. Mas tudo isso que vem de fora vai nos impactar biologicamente, mas não vai nos desenvolver doenças por conta daquilo ali. Nem todo mundo que pisa num prego enferrujado vai desenvolver tétano. Como nem todo mundo que teve contato com corona desenvolveu o Covid. Nem todo mundo. Vou abrir um parêntese para explicar bem direitinho isso. Não estou dizendo que todos que desenvolveram Covid desenvolveram porque não pensaram bem, porque tiveram problemas de inferioridade. Não estou dizendo isso. Mais para frente a gente vai ver que não é isso. Mas muitos de nós que desenvolvemos essa doença, esse desenvolvimento foi realizado por isso aqui, ó. O que vem de fora são estímulos que precisam de fatores desencadeantes para que se tornem doenças. Então, esse vírus, como bactérias e qualquer coisa, precisa de fatores desencadeantes para estabelecer a doença. Se ele não encontrar esses fatores desencadeantes, nós não vamos desenvolver a doença. Eu tenho até uma pessoa na família que ela achou que não tivesse pego, né, a doença, que não tivesse nada, que não teve contato nem nada, mas quando a mulher teve, o médico pediu que ele fizesse, logo junto com ela, assim, né, ela não tinha nem desenvolvido anticorpos ainda, o médico pediu que ele também fizesse o exame e ele estava com anticorpos dessa doença. E para ele não tinha tido contato, mas teve sem saber. Teve o contato, o organismo reagiu, desenvolveu anticorpos e ele não teve, claro, algum impacto biológico, mas ele não sentiu. Ele ficou assintomático e desenvolveu os anticorpos sem ter a doença propriamente dita. Então, a gente vê que tudo depende desses fatores desencadeantes. Né? E nós, mesmo que a gente não tenha maus pensamentos, esses fatores desencadeantes podem estar atuando por questões kármicas. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o conceito espírita de saúde é o quê? A perfeita harmonia da alma. Na casa espírita se faz medicina de ponta, com os estudos doutrinários, oferecendo-nos o conhecimento necessário à reforma íntima, capaz de nos tornar saudáveis, para que a doença não tenha como se instalar, para que a gente não dê fatores desencadeantes para os vírus e para as bactérias. É importante desenvolver o paradigma espiritualista. O ser humano é mais do que seu corpo biológico. Introduz questões filosóficas e morais como fatores de saúde ou doença. O foco central da atenção é a pessoa e não a doença. Reformula o conceito de cura. A doença biológica pode ser a cura para o espírito. Essas são as doenças kármicas, aquelas que a gente não tem nem com o melhor dos pensamentos evitar. Então, olha só, gratidão, felicidade, alegria, bom humor. Olha que diferença daquele outro quadro, né? Otimismo, amigos, trabalho voluntário, ocupação, solidariedade, fé, compaixão, disciplina, amorosidade, perdão, assegurar-nos-á
a saúde da alma. Aí vocês devem estar fazendo algumas perguntas, por quê? Tantas pessoas boas contraíram essa doença e desencarnaram. Quantas pessoas que eram exemplos inclusive, de elevação espiritual, contraíram a doença e desencarnaram. Então, essas pessoas não pensavam bem, essas pessoas não tinham boas vibrações e aí desenvolveram doenças? Vamos responder. Melhorando meus pensamentos, ficarei livre das doenças? Se eu só tiver bons pensamentos, vibrações elevadas, eu não pego Covid? Resposta. Não ficaremos livres, que a pergunta foi essa aqui, ó. Melhorando meus pensamentos, ficarei livre das doenças? Resposta. Não, não ficará. Ah, mas então o que adianta? Adianta muito. Que nós não vamos ficar livres das doenças kármicas, que são pouquíssimas perto do que a gente adquire. Nós vamos ficar livres das doenças adquiridas por conta do mau uso do livre-arbítrio na encarnação atual, hoje, né? Temos doenças kármicas, que são as expiatórias, geradas por causas anteriores que farão o corpo sofrer para que a alma entre em harmonia com a drenagem dos fluidos deletérios pelo corpo biológico. Então, são doenças kármicas. Então, esses que estão partindo, pessoas boas, pessoas que eram vibração excelente, tudo, mas contraíram a doença e partiram. Não contraíram a doença pela falta de vibração superior na atual encarnação, não, mas de vidas passadas. São doenças kármicas, escolhidas por elas quando elas reencarnaram. E teriam que sofrer essas doenças kármicas. Então, dessas, a gente não pode se livrar de jeito nenhum. Dessas, a gente não se livra. A gente poderia ter se livrado na outra encarnação, quando fez bobagem. Quando teve vibrações baixas, quando pensou, quando fez más escolhas através do livre-arbítrio. Mas nada fica sem resposta. Então, é o inocente de hoje, mas é o culpado de ontem. Então, pessoas de extremo valor estão desencarnando, que tinham pensamentos otimistas e maravilhosos, mas pegaram a doença e morreram, porque estava no seu mapa kármico. Escolheram isso ao reencarnar. Então, das doenças kármicas, nem a melhor vibração do mundo vai nos livrar, porque a gente não pode nos isentar dos efeitos de causas que nós produzimos em outras vidas. Só estamos em uma nova oportunidade agora. Então, não vamos nos livrar das doenças kármicas, mas vamos nos livrar de todas as outras que não era para a gente ter, que não era para a gente desenvolver. Né? Então, nós não vamos, se a gente tiver bons pensamentos e boas vibrações, não vamos oferecer elementos desencadeantes para aquele estímulo externo, que são os vírus e as bactérias e outras coisas mais, nos colocarem doentes. Mas essa harmonia só vai acontecer se formos resilientes e aprendermos com as lições que as dores nos dão. Conseguimos vencer uma dor quando encontramos significado para ela, senão a gente só sofre e só se revolta. Porque toda dor tem o seu significado. Porque ninguém sofre sem merecer. E o merecimento é a questão do plantio que não foi bem feito. E a colheita vai ser obrigatória. Viktor Frankl, neuropsiquiatra austríaco, diz: o que mata o ser humano é o sofrimento sem sentido. E ele falava isso com categoria porque Viktor Frankl, ele era esse profissional maravilhoso na época da Segunda Guerra. E ele foi perseguido, a família dele toda, ele foi para uns campos de concentração e ali ele perdeu toda a família dele, inclusive a esposa grávida. E ele ficou sozinho. E ele continuou a sua tarefa e toda a sua obra é voltada para o sentido da vida, o sentido da dor, o sentido da doença, o sentido do sofrimento, porque ele
tinha know-how para falar isso, porque ele passou por tudo isso e falava com categoria. A obra dele é belíssima e ele é um grande exemplo. Ele foi contemporâneo de Freud, eles trocavam cartas. A história de Viktor Frankl é maravilhosa. E ele nos ensina, através da sua obra, a encontrar o sentido da nossa dor. Porque se a gente não encontrar realmente o que mata o ser humano, é o sofrimento sem sentido. Tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Olha quem fala isso também, olha, Hipócrates. São as nossas forças, o nosso poder de fé, de otimismo, né? Isso vai curar nossas doenças, aquelas que nós não temos que só as que não, aquelas que nós não temos que curar vão nos levar, porque são doenças kármicas que curam o corpo, né? A doença que cura o corpo. Mas as outras nós não vamos ter, né? No tratamento das doenças, não se pode apenas olhar o corpo físico, precisa se considerar as emoções, a alma, o ambiente, as relações sociais, né? Estou passando da hora, mas não dá para interromper. Vamos lá. O remédio para a cura ou prevenção das doenças está ao alcance de todas as pessoas, sem nenhum custo, bastando apenas que queiramos fazer uso dele. Qual é? Obediência às leis de Deus que estão escritas em nossa consciência. Aí nossos valores vão aumentar, nossos pensamentos vão ser os melhores, nossos hábitos ainda melhores. Então, não vamos oferecer a nenhum vírus e bactéria fatores que desencadeiem doenças em nós. E o modo de usar isso aqui é o quê? A posologia desse remédio aqui, fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Não tem erro. Não tem erro. Isso aí é a medida certinha. Em julho de 1992, em bilhetes mensais, o padre Rock Schneider apresentou uma reflexão que começou da seguinte forma. Em Roma, anos atrás, centenas de especialistas do mundo inteiro, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras de renome e prestígio internacional, se reuniram por vários dias para tentar descobrir as enfermidades mais graves e devastadoras do século XX. No final do encontro, a grande surpresa. Uma frase lacônica, incisiva e dramática foi assinada por aquele elenco de especialistas. Imagina qual. Para sobreviver, o mundo de hoje precisa aprender urgentemente o verdadeiro sentido do amor. Estão entendendo tudo que está passando, que a gente está passando? Né? Pois é. Quem não aprende a lição, não aprende através do amor, vai aprender através da dor. Não temos dúvida disso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui eu vou mostrar algumas imagens para impactar a alma de vocês, né? Desliguem televisão, noticiário, pelo amor de Deus. Se quiserem, vão ver filmezinho da Cinderela, o Rei Leão, só tem mensagem linda, né? Que a gente só vai se impactar com coisas boas. Então, eu vou deixar aqui umas imagenzinhas para a gente se impactar nossa alma com isso aí. Com certeza, a nossa vibração, vai elevar. Foi feito um estudo numa universidade americana em que os médicos separaram jovens e puseram em aparelhos de ressonância e cada grupo recebeu imagens para visualizar enquanto estavam ligados às máquinas. Eu não sei se foi ressonância ou outro aparelho, não tenho certeza. E foram feitos exames antes deles entrarem, um exame na parte imunológica, exames de sangue, e depois foram repetidos esses exames. Um grupo recebeu imagens maravilhosas de atendimento fraterno, caridade, amor. O outro grupo recebeu imagens de tragédia,
como é o que a gente está tendo dentro da nossa casa, e o pior de tudo, a gente liga para ver isso, coisa horrível. É só desligar, que não vê, né? Que não entra lá. E aí o resultado foi surpreendente, né? Aquele grupo não eram estudantes religiosos nem nada disso, mas o grupo que só recebeu imagem boa, quando eles foram fazer o exame, eles estavam com um sistema imunológico altíssimo, um grande número de células NK, que elas são responsáveis, são fundamentais na proteção das doenças do organismo, do sistema imunológico, elas comandam esse sistema imunológico. E eles estavam com elas muito altas, né? Enquanto que o outro grupo estava um terror, né? Os exames péssimos, todos alterados. E a imagem boa que eles receberam, tinha imagem de Madre Teresa, tinha imagem de Irmã Dulce, tinha imagem de toda sorte de amor, de abraço, de fraternidade, tudo. Então, a gente precisa se impactar com essas imagens assim, impactar nossa alma, né? Abastecer, alimentar nossa alma de boas imagens. Então, vai. Essa aqui eu amo, olha só, se não der para ler aí. Lontras, isso é real, tá? Lontras mostram seus filhotes quando se sentem em perigo para que se tenha compaixão delas. Elas pegam o filhotinho e botam na frente. Coisa mais linda, né? Amor ao próximo. Ao verdadeiro espírita, nunca faltará oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, item 30. Então, vamos rechear nossa mente dessas imagens que nos fazem fazer o bem, porque nós temos neurônios espelho. É uma das últimas descobertas da neurologia. Quando nós vemos, nós nos estimulamos também a fazer, né? Então, que a gente pense sobre isso. Somos donos da nossa organização física. Nós estamos no comando dela, porque Deus está no nosso comando e no comando de todas as coisas. Muita paz para todos.